Sejam bem-vindos à terceira e última videoaula de estudo dos logaritmos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a função logarítmica, analisar suas características gráficas e apresentar as chamadas inequações logarítmicas. Depois disso, nós resolveremos problemas abordando os conceitos trabalhados nessa aula. Mas antes disso, vamos relembrar rapidamente por que essa função logarítmica é tão importante para a ciência? Ela tem um leque enorme de aplicações. Nós poderíamos listar, por exemplo, medida do potencial hidrogeniônico de uma determinada solução, cálculo do pH. Nós poderíamos também analisar a evolução do número de bactérias numa determinada cultura, ou medida da intensidade de um terremoto na chamada escala Richter. A gente tem inúmeros outros exemplos, mas estes servem para mostrar o leque de aplicações dessa função tão relevante para a matemática. Nós denominamos função logarítmica a toda função que associa valores de x reais estritamente positivos a valores de y definidos pela função y igual a log de x na base a, onde esta base a é um número positivo e diferente de 1. Vejam exemplos de funções logarítmicas. Y igual a log de x na base 2 ou y igual a log de x na base meio. A função logarítmica, como a função exponencial, ela sofre no seu gráfico forte influência da base. Nós diremos que a função logarítmica vai se apresentar graficamente por meio de duas famílias. Uma delas para a base entre 0 e 1, e uma outra delas para a base maior do que 1. Isto é, se a base estiver entre 0 e 1, a função logarítmica terá um comportamento. Se a base for maior do que 1, a função logarítmica terá outro comportamento. Vejamos exemplos dessas duas situações indicadas a seguir. Vamos analisar o comportamento da função y igual a log de x na base 2. Veja que nesse nosso primeiro exemplo, a base é um número maior do que 1. E lembre-se também que, se o log de x na base 2 é igual a y, então 2 elevado a y é igual a x, ou x é 2 elevado a y. Lembre-se que o logaritmo nada mais é que um expoente. Então, quanto é que vale o log de meio na base 2? Log de meio na base 2 é menos 1, pois 2 elevado a menos 1 é meio. Quanto vale o log de 1 na base 2? O log de 1 em qualquer base é 0. Quanto vale o log de 2 na base 2? O log de um número na sua própria base é 1. E assim sucessivamente. Log de 4 na base 2. Log de 4 na base 2 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é 4. E log de 8 na base 2 é 3, pois 2 ao cubo é igual a 8. Colocando essas informações no plano cartesiano e lembrando que x é um número maior do que 0, nós obteremos para a representação gráfica este gráfico em azul, que indica uma função crescente e que intercepta o eixo x em 1. Vamos analisar agora o comportamento gráfico da função y igual a log de x na base meio. Veja que neste exemplo, a base é um número que está entre 0 e 1. Além disso, da definição de logaritmos, se o log de x na base meio é igual a y, então meio elevado a y é igual a x, ou x é meio elevado a y. Lembre-se que o que a gente deseja
é o valor de y, ou expoente desta expressão. Usando esse fato, vamos preencher a tabela acima. O log de 1/4 na base meio é igual a 2, pois meio ao quadrado é 1/4. Log de meio na base meio é igual a 1, pois o log de um número na sua própria base sempre vale 1. Log de 1 na base meio é 0, pois o log de 1 em qualquer base é 0. Log de 2 na base meio é menos 1, pois meio elevado a menos 1 é igual a 2. E, por fim, o log de 4 na base meio é menos 2, pois meio elevado a menos 2 é igual a 4. Representando essas informações no plano cartesiano e lembrando que da definição de função logarítmica x é maior que zero, chega-se ao gráfico representado ao lado de uma função decrescente que intercepta o eixo x em 1. De uma forma geral, denomina-se função logarítmica a qualquer função redutível à forma y igual a log de x na base a, com a base sendo um número positivo e diferente de 1. Graficamente, nós teremos dois possíveis gráficos. Se a base for maior que 1, a função logarítmica é crescente, isto é, aumentando-se os valores de x, os valores de y também aumentam. Porém, se a base for um número entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. Aumentando-se os valores de x, os valores de y diminuem. Além disso, independente da base, a função y igual a log de x na base a intercepta o eixo x sempre em 1, pois o log de 1 em qualquer base é igual a 0. Além disso, a função logarítmica tem domínio real estritamente positivo, isto é, ela está definida apenas para valores de x maiores do que 0, e imagem real. Além disso, a função logarítmica é uma função injetora, isto é, elementos distintos, o domínio tem imagens também distintas. Para x2 diferente de x1, f de x2 é diferente de f de x1. Vejamos agora algumas aplicações da definição de função logarítmica na resolução de problemas. Problema 1. Quando um paciente ingere um medicamento, a droga entra na corrente sanguínea e, ao passar pelo fígado e pelos rins, é metabolizada e eliminada. A quantidade de medicamentos em miligramas presentes no organismo de um paciente é calculada pela função Q de t igual a 30 vezes 2 elevado a 1 menos t sobre 10, onde t é o tempo dado em horas. O tempo necessário para que a quantidade de medicamento em um paciente se reduza a 40% da quantidade inicial é dado. Log de 2 igual a 0,30. Vamos à resolução desse problema? Neste exercício, nós desejamos saber após quanto tempo a quantidade de medicamento final é reduzida a 40% da quantidade inicial, ou 40% da quantidade de medicamento no tempo zero. Substituindo essas informações na primeira equação, nós temos que t é 30 vezes 2 elevado a 1 menos t sobre 10. Isto é igual a 40% de Q no tempo zero é 30 vezes 2 elevado a 1 menos 0 sobre 10. Lembre-se que 0 dividido por qualquer coisa é 0. Simplificando 30 com 30, simplificando 0 com 0, então 2 elevado a 1 menos t sobre 10, isso é igual a 4 vezes 2, 8 décimos. Aplicando o logaritmo decimal aos dois membros desta equação, nós encontramos log
de 2 elevado a 1 menos t sobre 10 na base 10, isso é igual a log de 8 décimos na base 10. Aplicando as propriedades operatórias dos logaritmos, logaritmo da potência, o expoente desce multiplicando. 1 menos t sobre 10 vezes o log de 2 na base 10 é igual a log de 8 décimos na base 10 é o mesmo que log de 8 ou 2 ao cubo na base 10 menos o log de 10 na própria base 10. Assim, nós encontraremos 1 menos t sobre 10, 1 menos t sobre 10, vezes o log de 2 na base 10 é 0,30. E isto é igual a log de 2 ao cubo na base 10. Logaritmo da potência, o expoente desce multiplicando. Isto é 3 vezes o log de 2 na base 10. 3 vezes 0,30 é 0,90. Menos o log de 10 na base 10 é 1. Então, 1 menos t sobre 10 vezes 0,30, 3 décimos. Isso é igual a 0,90 menos 1 dá menos 0,1 ou menos 1 décimo. Simplificando este denominador com este denominador, nós teremos 1 menos t sobre 10 é igual a menos 1/3. Tirando o MMC dessa expressão, o MMC dá 30. Então, 30 por 1 dá 30 vezes 1, 30, menos 30 por 10 dá 3 vezes t, menos 3t. 30 por 3 dá 10 vezes menos 1, menos 10. Assim, 3t é igual a 40, logo t é 40 terço de horas. Dividindo 40 horas por 3, isso dá 13 horas, vezes 3, 39 para 41, transformando 1 hora em 60 minutos, 60 por 3 dá 20, 20 vezes 3, 60, para 60 nada, assim, o tempo para que o medicamento seja reduzido a 40% da quantidade inicial é de 13 horas e 20 minutos. Vamos a mais um problema? Problema 2, o f. A função inversa de f de x igual a raiz cúbica de 4 mais 2 elevado a 5x menos 1 é... Vamos lá, vamos resolver esse probleminha usando a definição de função inversa? Seja a função y igual a raiz cúbica de 4 mais 2 elevado a 5x menos 1. Para determinar a inversa da função f de x, nós deveremos, primeiro, trocar x e y de posição, ficando assim com x é igual a raiz cúbica de 4 mais 2 elevado a 5y menos 1. Elevando os dois membros ao cubo para eliminar a raiz, nós encontraremos x ao cubo igual a raiz cúbica elevada ao cubo, índice de potência cancela o índice da raiz, restando 4 mais 2 elevado a 5y menos 1. Assim, 2 elevado a 5y menos 1 é igual a x ao cubo menos 4. Aplicando o logaritmo na base 2 aos dois membros da equação, o log de 2 elevado a 5y menos 1 na base 2, e isto é igual ao log
de x ao cubo menos 4 na base 2. Logaritmo da potência, o expoente décimo multiplicando. 5y menos 1 vezes o log de 2 na base 2 é 1, e isto é igual ao log de x ao cubo menos 4 na base 2. Isolando o y, 5y é 1 mais log de x ao cubo menos 4 na base 2, portanto, y é igual a 1 mais log de x ao cubo menos 4 na base 2 sobre 5. A função assim obtida é a função inversa de f, representada simbolicamente por f a menos 1. Então, f a menos 1 de x é igual a 1 mais log de x ao cubo menos 4 na base 2 sobre 5. Vamos ver agora a definição de inequações logarítmicas. Inequações logarítmicas são sentenças redutíveis a uma desigualdade de logaritmos de mesma base. Atendidas, obviamente, as condições de existência, nós deveremos estar muito atentos à base, pois esta vai definir o processo de resolução da inequação. Se a base for um número maior que 1, isto é, se o log de f de x na base A for maior ou igual ao log de g de x na base A, sendo a base um número maior que 1, você irá conservar o sentido da desigualdade. Se o log de f de x na base A é maior ou igual ao log de g de x na base A, isto é equivalente a dizer que f de x é maior ou igual a g de x. Então, quando a base é maior que 1, conserve o sentido da desigualdade. Porém, se a base for um número entre 0 e 1, nós deveremos inverter o sentido da desigualdade. Veja, se o log de f de x na base A é maior ou igual ao log de g de x na base A, sendo a base um número entre 0 e 1, então f de x é menor ou igual a g de x. Então, se a base está entre 0 e 1, inverta o sentido da desigualdade. Perceba que conservar o sentido da desigualdade ou inverter o sentido da desigualdade está ligado diretamente à base. Se a base for maior que 1, conserve o sentido da desigualdade. Se a base for um número entre 0 e 1, inverta o sentido da desigualdade. Não perca de vista apenas que a resolução de equações ou inequações começa pela imposição da condição de existência. Aplicação 1. Resolva a inequação logarítmica a seguir. Log de 3x menos 6 na base 2 menor que log de 12 na base 2. Lembrando que para resolver uma equação ou uma inequação logarítmica, a primeira etapa é a imposição da condição de existência, que é logaritmando maior que zero. 3x menos 6 maior que zero, 3x maior que 6, isto é, x maior do que 2. Imposta a condição de existência, como a sentença já está reduzida a uma desigualdade de logaritmos de mesma base, como a base é maior do que 1, conserve o sentido da desigualdade. Se o log de 3x menos 6 na base 2 é menor do que o log de 12 na base 2, então 3x menos 6 é menor do que 12. 3x é menor do que 18, isto é, x é menor do que 6. A solução final vai ser a interseção do resultado obtido com a condição de existência. Assim, x é um número menor do que 6 e maior do que 2. Solução final,
x pertence a R, tal que x está entre 2 e 6. Vejamos mais um exemplo. Aplicação 2. Resolva a inequação logarítmica a seguir. Log de x mais 1 na base 2, mais log de 7 na base meio, menor ou igual a menos 3. Primeiro, vamos impor a condição de existência desse logaritmo. Para que ele exista, a condição de existência é que x mais 1 seja maior do que zero, isto é, x deve ser maior do que menos 1. Além disso, lembre-se que o log de 7 na base meio é o mesmo que log de 7 na base 2 elevado a menos 1, e o expoente na base desce dividindo o logaritmo. Isso é a mesma coisa que menos o log de 7 na base 2. E log de 2 elevado a menos 3 na base 2 é menos 3. Então, nós poderemos transformar o número menos 3 no log de 2 elevado a menos 3 na base 2. Trazendo essas informações para a expressão log de x mais 1 na base 2, log de 7 na base meio é menos o log de 7 na base 2, menor ou igual a menos 3 é o mesmo que log de 2 elevado a menos 3 na base 2. Diferença de logaritmos de mesma base. Conserve o logaritmo e divida os logaritmandos. O log de x mais 1 na base 2 menos o log de 7 na base 2 é o log de x mais 1 sobre 7 na base 2, menor ou igual a o log de 2 elevado a menos 3 é 1/8 na base 2. Agora que nós reduzimos a uma desigualdade de logaritmos de mesma base, como a base é maior que 1, conserve o sentido da desigualdade. X mais 1 sobre 7. Isto é menor ou igual a 1/8. Assim, 8x mais 8. Isso é menor ou igual a 7. 8x é menor ou igual a menos 1, logo, x é menor ou igual a menos 1/8. Então, a solução do nosso problema vai ser a interseção do resultado obtido com a condição de existência. X é menor ou igual a menos 1/8 e maior do que menos 1. Então, o resultado final, x pertence a R, tal que x está entre menos 1 e menos 1/8, incluindo o menos 1/8. Vamos agora a um problema de vestibular? Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. O conjunto x pertencente a R tal que o log de x mais 4 na base 1/3, mais o log de x menos 4 na base 1/3 maior que menos 2 é igual a... Vamos à resolução desse problema? A primeira etapa na resolução desse problema é a imposição da condição de existência, isto é, os logaritmandos x mais 4 e x menos 4 devem ser maiores do que zero. Assim, x mais 4 maior que zero, x maior do que menos 4 e x menos 4 maior que zero, isto é, x maior que 4. Note que se x for maior que 4, ele já é maior que menos 4, o que torna obsoleta a primeira condição. Além disso, uma soma de logaritmos de mesma base pode ser transformada no logaritmo do produto. Então, isso é o log de x mais 4 vezes x menos 4 na base 1/3 maior do que
Menos 2 é o mesmo que log de 1/3 elevado a menos 2 na base 1/3. Observe que você reduziu a expressão a uma desigualdade de logaritmos de mesma base, com base entre 0 e 1. Lembre-se de inverter o sentido da desigualdade. Assim, x mais 4 vezes x menos 4 é x ao quadrado menos 16. Isso é menor do que 1/3 elevado a menos 2 é 3 ao quadrado, que é 9. X ao quadrado menos 25, menor que zero. Inequação do segundo grau. Para ser resolvida, deve-se fazer um estudo do sinal da parábola. Ao calcular as raízes, nós encontraremos menos 5 e 5. Como A é positivo, com cavidade da parábola voltada para cima, entre as raízes a função está abaixo do eixo, ela é negativa. Fora das raízes ela está acima do eixo, é positiva. Como nos interessam os valores onde a função é menor do que zero ou negativa, ela é negativa entre menos 5 e 5. O resultado final vai ser a interseção do resultado obtido com a condição de existência. Resultado obtido: x deve estar entre menos 5 e 5. Condição de existência: x deve ser maior do que 4. A interseção entre esses dois conjuntos é o intervalo que vai de aberto em 4 até aberto em 5. Isto é, x deve estar entre 4 e 5. Solução final: x pertence a R, tal que x está entre 4 e 5. Pessoal, aqui a gente finaliza a nossa última videoaula de logaritmos. Obrigado pela companhia e atento ao lançamento de novas videoaulas. Abraço a todos.